Olá, irmãos, boa noite. Vamos dar início aqui à nossa reunião de oração, colocar nossa vida na presença do Senhor. Tem alguns irmãos aqui conosco, que Deus abençoe os irmãos e a gente vai ter um momento, de oração, mesmo estando assim distantes, a gente tem a oportunidade, de buscar a presença do Senhor. Nós vamos aguardar um pouquinho aqui para chegada dos irmãos também e a gente poder participar desse momento de oração. Boa noite para quem está chegando aí. Hoje é sexta-feira, mais um final de semana que nós vamos encarar. Domingo a gente vai estar reunido de volta, o povo todo. A gente vai estar com a turma reunida de manhã e à noite, Se você ainda não mandou o seu nome, já está na hora. Toda sexta-feira é o dia de mandar. Vou mandar um recadinho de novo, mas na sexta-feira você já pode enviar para nós, essa confirmação. Então, se você vai participar do culto à noite às 19 horas ou se vai participar da escola dominical às 9 horas da manhã, os adultos, e às 10 horas, os jovens e adolescentes. Então faça lá sua inscrição, já manda, para nós essas informações, ok? Vamos dar início então, irmãos. Quem já está aí, nós vamos iniciar lendo o Salmo de número 146. Salmo de número 146. Convido os irmãos aqui que possam colocar-se de pé. Nós fazemos a leitura deste salmo, orarmos ao Senhor também. Salmo de número 146. Nós vamos juntos fazer a leitura deste salmo. Vamos todos juntos, leiamos. Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam o pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Vamos orar. Deus bendito, muito obrigado por mais um momento que podemos, ó Pai, estar reunidos na tua presença, como povo do Senhor, ó Deus, e agora para apresentar, ó Deus, as nossas petições, as nossas súplicas, as nossas ações de graças e também, ó Deus, apresentar a nossa vida, pedindo, ó Pai, que o Senhor nos consagre. Tenha misericórdia de nós, Deus, nos visite-nos aqui, ó Deus, reunidos no templo, e cada um dos irmãos, ó Deus, da nossa igreja. Desperta-os, ó Deus, para buscar sempre a tua presença, a tua face, independente, ó Deus, das circunstâncias. Que cada um descubra, ó Deus, o seu modo e como pode, ó Deus, nesse tempo de distanciamento eclesiástico, como é que nós podemos, ó Deus, falar com o Senhor, orar a Ti e ter, ó Deus, verdadeira comunhão, aguardando um dia bendito, ó Deus, para estarmos juntos. Abençoa-nos, ó Deus, nesse momento que passaremos buscando a Tua presença, falando com o Senhor das nossas necessidades. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Os irmãos aqui no templo podem assentar-se.
Escolhi aqui um hino para que a gente possa lembrar desse hino. É o hino de número 68 do nosso inário, intitulado Necessidade. Hino de número 68, ele diz assim: Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitórias já tive nas lutas aqui, contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol Criador, contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida descri, contudo é possível que eu dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços na terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza, o que for, não valem a bênção do reino divino, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Irmãos, esse hino é um hino que fala justamente da carência e da necessidade que nós temos de Cristo Jesus na nossa vida, o nosso Senhor, aquele que guia-nos, aquele que conduz-nos. Então a gente sempre vai declarar isso, a nossa necessidade, que não tenhamos vergonha de dizer isso, que não tenhamos vergonha de apresentar a Deus essas questões e que nem tenhamos vergonha de falar com Deus sobre a nossa realidade espiritual. Tem dia que nós estamos muito bem, tem outro dia que a gente não está tão bem. Então nós vivemos uma montanha russa, Hora a gente está lá em cima, tem paz, está tranquilo, e tem outra hora que a gente está lá no vale, lá embaixo, enfrentando grandes dificuldades. Mas independente disso, nós precisamos confiar em Cristo Jesus e dizer a Ele como está a nossa realidade, como é que está a nossa vida, para que Ele possa ter misericórdia de nós. Uma coisa que Deus espera de nós é essa transparência, em a gente poder falar com Deus o que a gente sente, como a gente está e as coisas que estão acontecendo conosco. Nós vamos ter um tempinho agora para a gente falar dessas coisas particulares, Eu sei que tem aí as correrias da casa, mas espero que você concentre, feche teus olhos, fale com Deus nesse momento, ore a Ele, peça perdão a Deus, acerte os seus caminhos e seja transparente, Deus já sabe do que você precisa, É muito terapêutico e transformador quando eu falo para Deus sobre as minhas necessidades e Ele lança luz nas minhas trevas, que nós não tenhamos dúvida disso. Fale com o Senhor nesse momento. Senhor Deus, visita o nosso coração e vê, ó Deus, que caminho mau há em nós. Assim, ó Deus, como orou Davi. Vê se há algum caminho mau e guia-nos, ó Deus, pelo caminho eterno, o caminho da verdade, que é o caminho do Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Receba, ó Deus, as nossas confissões, o nosso arrependimento, Deus, sendo ele verdadeiro, e que o Senhor, ó Pai, lance luz sobre o nosso entendimento. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós temos tido momentos para orar, sempre ao meio-dia, pela nossa nação, orar pela nossa cidade, a gente tem orado pela nossa igreja, nós temos orado para que haja cura no mundo inteiro, Nós não perdemos a esperança. 3 meses, o prazo que nós estamos vivenciando, mas se formos olhar desde novembro, e quando a gente olha um pouquinho da história, desde 2000, 2003, a gente vê rumores e informações, sobre esse vírus, e agora que nós estamos sofrendo toda essa realidade. Muitas pessoas estão vivenciando momentos muito difíceis e a gente necessita orar,
né? A gente tem orado para que Deus traga cura, nós temos orado para que Deus console e conforte aqueles que estão enlutados, né? Mais de 42 mil pessoas faleceram. O nosso foco tem sido esse, mas nós sabemos de muitas outras pessoas, né? Ontem ou anteontem, se eu não me engano, pastor Pedro, da Igreja Presbiteriana do Glória, né, um bairro lá em Vila Velha, ele faleceu, né? Então, em princípio, até saiu a notícia que era Covid, depois veio que era mesmo uma questão de saúde. Pastor Pedro, uma pessoa muito querida naquela região lá do Espírito Santo, pastor da Igreja Presbiteriana do bairro Glória, longos anos, né? E a gente recebeu a notícia. Então a gente sabe disso, e agora recebendo notícias próximas de nós, né? Hoje recebi uma notícia de um amigão, né, que está na UTI em Governador Valadares, uma pessoa muito querida nossa, e a gente tem orado por ele, pedido a Deus, né, que cuide. O quadro de saúde dele já não ajudava muito, a questão mesmo, né, do diabetes, e aí a gente então fica preocupado e às vezes vai chegando mais perto de nós, né, na nossa casa. Então a gente tem que colocar diante de Deus, pedindo que Deus traga consolo por aqueles que estão enlutados e pedindo a Deus direcionamento, né, para aqueles que estão infectados, estão em tratamento e hospitalizados, né? A gente tem que fazer isso. Além de nós orarmos, irmãos, pelas questões, né, da saúde, da economia e da política na nossa nação. Não só na nossa nação, mas no mundo inteiro. Todos esses quadros, eles estão pelo mundo inteiro. Todos os países enfrentaram essas situações, nós estamos enfrentando a nossa, e a gente tem que pedir a Deus, né, misericórdia, o cuidado dele, o direcionamento dele, né? E nós vamos fazer isso mais uma vez, né, pedindo a Deus que tenha misericórdia, direcione toda essa circunstância. Agora, orando, né, por esse quadro de pandemia, minha oração tem sido que Deus abrevie todo esse quadro. Ele tem poder para isso, ele tem autoridade e ele pode fazer todas essas coisas. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai amado, mais uma vez nós apresentamos ao Senhor, ó Pai, todas as necessidades que temos tido, ó Deus, referente a essa pandemia. Nos outros países, ó Deus, pedimos que o Senhor tenha misericórdia também, que o Teu amor, a Tua graça seja presente, que o Teu favor, ó Deus, que a luz do Senhor, ó Pai, emita sabedoria, inteligência, capacidade, ó Deus, para descobrir a cura, os melhores tratamentos. Sabemos, ó Deus, que o tempo, ó Deus, faz com que a ciência possa correr muito mais rápido do que já fez antes, mas também sabemos, ó Deus, que coisas atropeladas podem não dar, ó Deus, bons resultados, mas que o Senhor, ó Deus, coloque capacitação na mente desses homens e mulheres, ó Deus, que estão fazendo e buscando, ó Deus, uma medicação, uma vacina, um melhor tratamento, para que traga alívio, ó Deus, a todos aqueles que sofrem no mundo inteiro. Traga cura, Deus, é isso que nós pedimos. Mas também sabemos que o Senhor pode operar milagres, ó Deus, fazendo desaparecer todo o mal, ó Deus, com apenas uma palavra do Senhor. Nós sempre, ó Deus, colocamos no nosso coração a expectativa por meio da fé de que o Senhor possa fazer milagres. Oro, ó Deus, pelas famílias enlutadas, leve consolo, ó Deus, a cada uma dessas famílias, que muitas, ó Deus, não têm conseguido, ó Pai, vivenciar o momento, pois não puderam, ó Deus, guardar o luto, não puderam, ó Deus, fazer as despedidas, e isso faz, ó Deus, uma diferença muito grande no coração, especialmente do brasileiro. Tenha misericórdia, ó Deus, dessas famílias. Console, ó Deus, aqueles que estão em hospitais, em tratamento. Dê a eles, ó Deus, ânimo, perseverança, e que eles vençam, ó Deus, todo esse mal debaixo da Tua graça, um cuidado do Senhor.
Abençoe os profissionais, ó Deus, que estão trabalhando diretamente. Também oramos, ó Deus, para que o Senhor possa dar tranquilidade às famílias que, não estando contaminadas, têm cuidado de pessoas em casa. Dê a eles a habilidade e a proteção. Ó Deus, abençoe a nossa nação no quesito da política, na questão da economia e na saúde. Tenha misericórdia, Deus. Essa grande luta e essa grande batalha, com a finalidade, ó Deus, que seja para o bem, Deus, do povo. Que o Senhor abençoe, ó Deus, aqueles que são responsáveis pela saúde, dando a eles sabedoria. Aos políticos, ó Deus, dê a eles sabedoria. E também, ó Deus, na questão econômica, que o Senhor, ó Pai, cuide daqueles que estão sofrendo profundamente. Que a tua misericórdia e a tua bondade seja presente. Ó Deus, abençoa-nos como igreja. Oramos, ó Deus, pelas nossas vidas, e como igreja, ó Deus, nós possamos estar preparados para acolher e acudir aqueles que estão sofrendo. Ser, ó Deus, um esteio para eles, um apoio. Ajuda-nos, ó Deus, a pensar nessas coisas e experimentar, ó Deus, esse grande privilégio de ser consolo na vida daqueles que sofrem. Ó Deus, abençoe o povo do Senhor, ó Pai, que se reúne nesta igreja. Sabemos que a graça do Senhor, ó Deus, é para todos, mas oramos, ó Deus, intercedendo por tantos sinais, por tantas questões, ó Deus, que há no nosso meio. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão sob suspeitas, por aqueles, ó Deus, que têm familiares muito próximos contaminados, por aqueles, ó Deus, que têm as informações que estão internados. Que o Senhor, ó Deus, dê a eles força, dê a eles ânimo, dê a eles capacitação, que a bênção e o cuidado do Senhor, ó Deus, que os pais possam cuidar dos filhos, que os filhos, ó Deus, que têm pais que estão em contaminação, que a bênção e o cuidado do Senhor seja sobre eles, que eles sejam pacientes e que eles possam, ó Deus, em prevenção, ajudar, ó Deus, da melhor forma. E nós como igreja, ó Deus, que sejamos intercessores, esse é o nosso primeiro papel, mas que tenhamos disposição também, ó Deus, de ajudar pessoalmente nas necessidades daqueles que estão sofrendo nesse momento. Que, ó Deus, não saia do nosso coração a generosidade e que façamos tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Oramos, ó Deus, também por aqueles que estão tendo problemas financeiros, aqueles, ó Deus, que tiveram problemas por causa da pandemia e agora, ó Deus, estão sofrendo também essas dores. Que o Senhor abra as portas, que o Senhor traga uma resposta. Oramos por aqueles que já estavam com dificuldade, ó Deus, que o Senhor nos ajude a passar esse momento. Levante, ó Deus, pessoas para que possam ajudá-las. Oramos, ó Deus, por cada pessoa que está estudando e necessita agora ter novos horários, ó Deus, de modo online, que é muito mais pesado, é muito mais cansativo, especialmente as crianças, adolescentes e jovens. Dê a eles paciência e que eles acumulem conhecimento suficiente, ó Deus, pois senão o prejuízo será extremamente grande. Que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas. Abençoe as nossas famílias que necessitam do cuidado do Senhor, da harmonia no lar, das questões conjugais, da relação entre pais e filhos. Que o Senhor, ó Deus, tenha também misericórdia e sobre aqueles, ó Deus, que estão enfermos, falando, ó Deus, de outros níveis e outros tipos de enfermidades. Que o Senhor, ó Deus, esteja cuidando, que eles possam se cuidar e encontrar o tratamento necessário. Tire a dor, ó Deus, que não tenham medo de procurar, ó Deus, a ajuda necessária, mas que possa, ó Deus, interromper todo esse sofrimento. Sabemos que o Senhor pode todas as coisas. E tantos planos, ó Deus, que muitos estabeleceram para esse ano e agora, ó Deus, vivem dias frustrados. Que o Senhor, ó Deus, seja com eles, dê a eles, ó Deus, alívio, dê a eles, ó Deus, controle sobre a situação, traga respostas, ó Deus, para cada quadro e pedimos, ó Pai, mais uma vez, abrevie, ó Deus, toda essa situação. Oramos também, ó Deus, por aqueles que estão enfraquecidos espiritualmente nesse tempo. Tenha misericórdia da vida desses irmãos.
que o teu poder e a tua graça sejam sobre eles, e que eles, ó Deus, sejam despertados pela tua palavra e pelo poder do Espírito Santo, e busquem a tua face, independente das circunstâncias. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós temos muitos motivos, para a gente poder orar, pedir ao Senhor. Se você tem o seu pedido, mande para a gente tem uma lista. Eu segurei essa semana essa lista, para a gente poder atualizar. E se você está com o nome naquela lista lá e já resolveu a situação, me avisa para a gente poder não transmitir aquela lista com informações que já passaram, e que Deus possa nos abençoar e nos direcionar a cada instante, e que a gente possa ficar muito tranquilo, porque dependemos de Deus, aquele que é todo poderoso. Amém? Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de João, para nossa meditação, e depois encerrarmos, orando pelas nossas vidas, por um despertamento. Primeira carta de João, capítulo 1. Primeira carta de João, capítulo 1. Primeira carta de João, capítulo 1. Eu vou ler do verso 5 até o capítulo 2, verso de número 6. Ok? Então, primeira carta de João, capítulo 1, do verso 5 até o capítulo 2, verso de número 6. Diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Irmãos, nós estamos no Salmo 19, fazendo as nossas reflexões, as nossas meditações no Salmo 19. E o finalzinho do Salmo 19, nós encontramos Davi, falando com Deus sobre seus pecados. No Salmo, ele diz: quem é que pode discernir as próprias faltas? E ele diz: absolve-me das que me são ocultas. Depois ele faz um outro pedido, que o coração dele não fosse um coração soberbo, para que ele não cometesse males tão terríveis. E no final ele diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração
sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu, né? Então nós estamos nessa semana trabalhando esse princípio, e o princípio é de confissão de pecados, né? Reconhecer que nós somos pecadores. Quarta-feira nós falamos sobre o Salmo 51, e o Salmo 51 nos revela, né, que nós só podemos entender verdadeiramente o que é confissão se nós compreendermos o que é pecado, compreendermos quem é Deus e compreendermos quem somos nós, né? Então nós precisamos dessas três realidades na nossa vida: saber o que o pecado fez, o que o pecado faz, saber quem Deus é, como é que nós o ofendemos, mas Ele ainda é perdoador, e como deve ser o nosso comportamento, né, diante do pecado, especialmente quando nós nos arrependemos. Então, confissão de pecados engloba dois princípios: a declaração de que nós concordamos com Deus. Então, confessar é homologar, é dizer a mesma coisa. E aí então você declara que é pecador, porque a palavra de Deus assim diz, né? E aí os textos que nós lemos no Salmo, ou melhor, os versículos do Salmo 19 nos ajuda a pensar no quanto a palavra de Deus é importante para revelar quem nós somos e o que é pecado, né? Então a lei nos foi dada justamente para a gente saber que nós somos pecadores. A lei não é má, mas a lei desperta em nós, né, o pecado. É o seguinte: a lei ela põe limites, e a minha natureza pecaminosa, que não quer limites, se levanta. Então a lei está aqui para provar que nós somos pecadores. Nós necessitamos da lei para que ela diga que nós somos pecadores, né? E a lei diz que se nós conseguirmos não pecar, nós seremos absolvidos. Ou seja, é a declaração da impossibilidade de agradar a Deus. Nós não conseguimos agradar a Deus porque nós não conseguimos cumprir a lei. Quem conseguiu cumprir toda essa lei é Cristo Jesus. Cristo Jesus morreu na cruz no nosso lugar. Então é nele que nós esperamos, é dele que vem a solução para todos os nossos problemas de pecado. Embora no Salmo 19 o autor não trate desses itens todos, mas ele chama Deus de o meu redentor, né? Então é Deus quem o redime, é Deus quem o salva, e é Deus quem vai julgar. E nós temos essa figura toda em Cristo Jesus. Então é Cristo Jesus o nosso redentor, e é Cristo Jesus que será o juiz no último dia, e nós passaremos por isso, né? Então nós falamos que deveríamos nos preocupar com o pecado, com quem é Deus e com quem somos nós, para que nós pudéssemos confessar, né? E o que é confessar, ou o porquê confessar, né? O confessar é declarar, mas por que nós precisamos confessar? A pergunta ela deve nascer: por que nós devemos confessar? Porque se Jesus Cristo morreu na cruz um dia pelos nossos pecados, como é que funciona daí para frente? Se Cristo Jesus um dia morreu por todos os meus pecados, porque assim a palavra de Deus nos diz, que Cristo Jesus morreu na cruz para que Ele pudesse salvar-nos, ou seja, todos os meus erros, todos os meus pecados, todos os seus erros e todos os seus pecados, ou seja, todos aqueles que creem em Cristo Jesus, e quando nós compreendemos o processo da eleição, por todos aqueles por quem Cristo morreu, todos os pecados foram perdoados. Se eu confesso os meus pecados e aí então eu recebo perdão, se Cristo Jesus morreu na cruz por causa dos meus pecados, eu necessito então confessá-los de novo? Eu preciso então pedir a Deus perdão pelos meus pecados novamente? Essa que é a pergunta que a gente gostaria, né, de falar um pouco aqui, para que a gente pudesse ter um certo entendimento, né, sobre essa realidade, sobre se eu pecar hoje, como é que resolve essa situação? E se Cristo Jesus morreu na cruz por todos os meus pecados, só do passado ou qual? Todos eles. Por que é então que eu teria que pedir
perdão, ou seja, eu teria que confessar os meus pecados, né? Então essa é uma realidade muito gritante no nosso meio. Talvez o tema ele seja mais profundo e mais sério, a gente possa não tratá-lo por inteiro aqui, mas eu gostaria pelo menos de despertar isso e que a gente pudesse pensar, né? Primeiro, nós precisamos compreender que quando Cristo Jesus morreu na cruz e ele derramou o seu sangue, ele fez isso para purificar-nos, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados e que nós não seríamos mais julgados, sentenciados ao inferno, mas nós seríamos absolvidos para viver para sempre no céu. Essa é a realidade do perdão. E aí então eu deveria a cada instante compreender aquilo que João está trazendo aqui para nós. O João estava tentando resolver um problema na igreja daqueles dias. As pessoas, ou algumas pessoas, alguns líderes religiosos, não acreditavam em duas coisas. Primeiro, que Cristo Jesus não tinha vindo em carne, que Cristo Jesus tinha vindo como que fosse uma miragem, um fantasma. Eu gosto de usar o termo aqui, que talvez ele ajude, como que um ectoplasma. Aqueles que assistiram Caça-Fantasma tiveram mais uma ligação. Então é como Jesus, ele parece homem, mas ele não era homem. Ele parece ser humano, mas ele não era ser humano. Então essa era a ideia de que as pessoas estavam lá dizendo. E aí então nessa realidade, segundo, eles negavam que nós, ou que um ser humano pudesse então cometer pecado nesse sentido, ou seja, qualquer pecado que o ser humano cometesse, ele estava cometendo, né, de forma carnal, de forma física e não de forma espiritual. Por isso então alguns até negavam que havia pecado. Por quê? Porque a carne era má, mas o espírito era bom. Se o espírito é bom, o espírito não comete pecado. Aí e a carne não nos contamina, ou seja, as coisas do mundo não me contaminam. Então João estava tendo um grande embate e ele estava buscando resolver esses problemas. Olha para você ver como ele começa a carta falando sobre quem é Jesus. Ele diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. Então ele está falando que não era uma visão, era algo real. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam, ou seja, era físico. Eles encontraram com respeito ao verbo da vida. João 1:1 fala sobre o verbo. Verso 2: e a vida se manifestou. Aqui manifestar é a ideia da realidade. Jesus não parecia simplesmente ser um ser humano. Jesus era verdadeiramente um ser humano. Por isso a manifestação, o Deus que se manifesta. E nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual está com o Pai e nos foi manifestada. Ou seja, a verdadeira manifestação de Cristo Jesus. Por isso nós precisamos ler João capítulo 1, verso 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, verso 14. Quando João 1:1 fala sobre o verbo Jesus Cristo, então ele está falando da realidade da encarnação. Primeiro, o Deus Todo-Poderoso, o verbo, a segunda pessoa da Trindade, se manifesta em carne no nosso meio. O verso de número 3 diz assim: o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então é uma declaração da comunhão e da caminhada. Verso de número 4: essas coisas, pois, vos escrevo para que a nossa alegria seja completa.
Ou seja, você acreditar em parte da doutrina não traria a alegria e a felicidade verdadeira. E ele começa a falar sobre isso. Por quê? Porque conhecer Jesus é andar na luz. Entender quem é Jesus é andar na luz. Por isso ele vai escrever: ora, a mensagem que da parte dele, é de Deus, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Trevas aqui, irmãos, não é simplesmente pecado. Trevas aqui é falta de luz, é falta de conhecimento. Então, falta de conhecimento moral e falta de conhecimento das coisas de Deus. Aqui ele está falando de gnosis, ou seja, de conhecer as coisas de Deus. E ele diz que aqueles que conhecem a Deus andam na luz. E essa é a manifestação. Por exemplo, nós temos comunhão com Deus. Nós agora somos da luz. Não quer dizer aqui que nós não somos mais pecadores. Aqui quer dizer que nós temos comunhão com Deus. Então é como nós somos purificados. É Deus quem nos purifica. Ele lança luz sobre nossas vidas. Deus é luz e quem tem comunhão com Deus não anda em trevas. Ou seja, ele conhece. Por isso a realidade aqui do contraponto é quanto à verdade. Ele não vive mais no engano, ele não vive mais na mentira. Então é um princípio filosófico mais do que um princípio moral simplesmente. Porque na questão moral, nós, os crentes no Senhor Jesus, mesmo sendo ou estando em comunhão com Deus, nós vamos pecar, nós vamos errar. No caso do nosso erro, é um conceito que o pecado ainda habita em nós, mas nós necessitamos da luz e nós somos da luz. A ideia vai ser comparada àquela: quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Foi Cristo quem nos chamou para essa luz, Ele que acendeu essa luz, Ele que estabeleceu essa comunhão. Então, se nós estamos em Deus, nós sabemos a verdade, nós temos conhecimento. Qual é o conhecimento que precisa ser combatido? Primeiro, que Jesus veio em carne. Segundo, que a nossa carne não é má e o nosso espírito é bom. Todo o nosso ser, ele precisa ser contemplado pela graça. Ou seja, Deus nos fez uniforme. Aquilo que eu faço na carne afeta o meu espírito, aquilo que eu faço no espírito afeta a minha carne. Então eu não posso declarar que ando com Deus, mas eu não tenho pecado. Essa é a segunda ideia. A primeira é que eu preciso entender o que me purifica. É Deus quem me purifica. E o que me purifica não são os meus atos sacrificiais. O que me purifica é que eu conheço a verdade. Agora eu tenho luz, eu não estou em trevas mais. Então você tem luz aqui no conceito filosófico e também no conceito moral. Não está falando do conceito moral, está falando do conceito filosófico, de conhecimento. Eu conheço. Agora, no efeito moral, o que vai acontecer? Todo aquele que conhece a luz de Deus sabe que ele está contaminado pelo pecado. Ele aceita isso, ele recebe essa verdade, pois senão não haveria necessidade de ter a luz de Deus em nós. Então todas as pessoas que foram iluminadas por Deus, elas precisam reconhecer que são pecadoras, e aí elas têm um artifício para resolver o problema do pecado. Como é que resolve o problema do pecado? Aqui está do verso 7 em diante. Diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, se nós mantemos comunhão com Deus, ou seja, se verdadeiramente acreditamos que Deus é luz e Ele se manifestou, o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, nos purifica de todo o pecado. A ideia aqui, irmãos, é: como é que eu posso andar na luz se eu vivo em trevas, em pecado? Aqui é conceito moral. Ele diz: é incompatível.
Nunca pode acontecer. Deus é um Deus santo e nós somos pecadores, então nós nunca podemos ter comunhão. Mas ele diz, mas Deus resolveu esse problema de comunhão. Deus resolveu essa pendência. Como? Sacrificando o Filho dele. O sangue do Filho dele nos purifica de todo mal, nos purifica de todo pecado. Então todo o nosso vínculo com Deus, que é o Deus de luz, é por meio de Cristo Jesus. E aí então nós não afetamos Deus, e Deus nos acolhe como filhos dele sem problema nenhum. Por quê? Porque toda a treva, todo o pecado, todo o mal que havia em nós, nessa posição como filhos de Deus, tudo isso foi lançado sobre Cristo Jesus, e o preço foi Cristo Jesus quem pagou. Cristo Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Cristo Jesus não tinha pecado nenhum, então ele estava em comunhão com o Pai. Nós estávamos distante dessa comunhão, nós não tínhamos comunhão com Deus, nós éramos das trevas. Mas o dia em que Deus apresentou a sua luz para nós passamos a ter comunhão com Ele, e o que nos faz então ser recebidos por Deus? O perdão que temos em Cristo Jesus. Por isso o verso 7 ele diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, como é que eu posso entrar na presença de Deus todos os dias? Por causa do sangue de Jesus. Como é que eu posso ter acesso a Deus todos os dias? Pelo sangue de Cristo Jesus. Cristo Jesus morreu uma única vez, e agora todo o benefício do sangue dele está sobre mim. Então aqui é o conceito de rasgar o véu, aqui é o conceito de nós podemos entrar na presença de Deus. Por isso que Deus é chamado daquele de luz inacessível, ou seja, que ninguém tem acesso, exceto o Filho. Por isso nós podemos estar na presença de Deus Pai, que é o ser de luz, porque nós, aos olhos de Deus, não temos nenhum pecado, porque todos os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Então, quando Deus olha para nós, Ele vê primeiro Jesus, e Jesus nos cobre com o seu sangue, e aí nós somos purificados, e aí nós temos comunhão. Aqui está uns com os outros. Existe uma grande discussão teológica, e eu sou do grupo que entende que não deveria ser plural, mas deveria ser singular. Como é que eu tenho comunhão com Deus Pai? Por meio do sangue de Cristo Jesus. Temos comunhão um com o outro, eu com ele, ou nós com ele. Não é entre irmãos. Aqui está falando da nossa relação com Deus Pai. Como é que eu posso ter comunhão com Deus Pai? Por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Eu sei que o sacrifício de Cristo Jesus traz benefício para que eu e outras pessoas tenhamos comunhão com o Pai. Mas aqui está falando da minha relação direta com o Pai. E aí o verso de número 8. Lembre-se que eu não estou dizendo e nem negando que nós somos pecadores. É que os nossos pecados foram lavados por Cristo Jesus no seu sangue. Verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ou seja, Deus é luz, a luz dele que veio até mim provou-me que eu sou pecador, porque tem trevas em mim, e a morte de Cristo Jesus lavou a minha culpa. Mas eu preciso todos os dias, desde o primeiro dia da minha confissão. Qual é a nossa confissão? A confissão está baseada na primeira pregação de Cristo Jesus. A primeira pregação de Cristo Jesus é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, vocês são pecadores e vocês precisam arrepender-se e acreditar naquilo que pode transformar a vida de vocês. E é isso aqui. Então, verso 8: se dissermos que não temos pecado nenhum,
a nós mesmos nos enganamos, há um engano, e a verdade não está em nós. Ou seja, eu nunca experimentei a luz. E talvez seja essa uma das grandes dificuldades nossas. Muitas pessoas que você vai falar de Jesus, eles não, mas eu não sou pecador. A Bíblia diz que a nossa natureza é pecadora. A Bíblia trata de dois itens. Primeiro, o pecado original e depois os pecados atuais. O pecado original é da nossa natureza, é o nosso DNA, é a carga que nós recebemos de Adão e Eva. Os nossos pais nos contaminaram, ou seja, naturalmente nós nascemos em pecado. É isso que disse lá o Salmo de número 51, verso de número 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. E agora nós temos os pecados atuais, ou seja, o meu pecado original, ou o pecado original, ele está lá em Adão, lá no passado. É a minha natureza. E existem os pecados atuais, os erros que eu cometo. Então Cristo Jesus resolveu o problema do pecado natural, lá de Adão, que em Adão naturalmente nós somos contaminados, chamado de pecado original. Mas Cristo Jesus também resolveu o problema dos pecados atuais, daquilo que eu cometo na minha vida e na minha existência. Mas se eu disser que estou na luz, mas nego isso, eu não estou na luz. Estou tendo uma conversa que eu estou me enganando. E existem muitas pessoas que não acreditam nisso. Existem muitas pessoas que leem o Evangelho, amam a Bíblia, participam de culto, mas eles não compreendem essa realidade. Por isso o Salmo 19, ele veio justamente como lei de Deus para informar essas coisas, que nós somos pecadores e que nós necessitamos confessar os nossos pecados, e que tem pecado que a gente nem lembra e a gente precisa voltar atrás e reconhecê-los. Verso 8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, né? Aqui não temos pecador, está no singular. Olha o verso de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, está no plural. Aqui alguns autores trabalham justamente o pecado original e os pecados atuais. Então, pecado é uma coisa, o pecado, vou colocar aqui um artigo, o pecado é aquilo que veio ao mundo após Adão ser tentado e cair. O pecado entrou no mundo, porque o pecado entrou no mundo, nós nos tornamos praticantes dos pecados. Então é o pecado e os pecados. E aqui ele usa justamente esses dois termos. Ele diz: talvez você não negue, ou melhor, não negue o pecado original, mas não há possibilidade de você negar os seus pecados. Todos os dias nós pecamos, e Cristo Jesus morreu pela nossa natureza pecaminosa, e Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados atuais. Ou seja, existe uma frase que nos ajuda a resumir essa ideia, né? Nós não somos pecadores porque pecamos. Presta atenção, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós nascemos pecadores e por isso então nós cometemos pecados. É a nossa natureza. E Cristo Jesus morreu na cruz para resolver isso. Ele morreu para que a nossa natureza pudesse ser transformada, para que os nossos atos pudessem ser transformados. Mas aqui há uma solução. Ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, a confissão é necessária primeiro para que eu seja absolvido, para que o sangue de Cristo Jesus venha sobre mim. Então existe a ação de Deus e existe a minha ação. Então quando eu declaro que sou pecador, quando eu declaro que cometo pecados, eu estou reconhecendo que eu estou contaminado. E aí então
Cristo Jesus, que me perdoou na cruz, continua me perdoando todos os dias. Ele me perdoou na cruz, mas o efeito do perdão é para sempre, não é só lá na cruz e para um dia. Então todos os crentes têm o benefício do perdão de Cristo Jesus, mas eles são ensinados a serem confessantes. Duas coisas que todo crente que crê em Cristo Jesus vai fazer. Primeiro, ele declara que tem fé. Ele declarou uma vez. A Bíblia não diz que a gente tem que declarar todo dia: eu acredito em Jesus, para que eu possa ser salvo. Não, se eu declarei uma vez, eu estou salvo. Mas todo crente, depois que ele declara uma vez que crê em Cristo Jesus, ele é um declarante. A minha fé é de Jesus. Por isso, então, o justo vive pela fé, de fé em fé. Todos os dias nós declaramos que temos fé. Segundo, o perdão que Deus nos dá, ele está baseado no arrependimento. E eu, então, um dia reconheço que sou pecador, que a minha natureza está contaminada, e somente Cristo Jesus, no seu sacrifício, pode me libertar. E aí, então, eu vou clamar por este sangue. Eu clamo uma única vez, e eu não preciso declarar isso de novo, mas eu preciso afirmar todas as vezes que eu sou salvo pelo sangue de Cristo Jesus. E eu vou falar isso. Então, irmãos, assim como eu exerço fé também, existem pessoas que têm um nível de fé maior e existem pessoas que têm um nível de fé menor. Existem crentes que confessam mais e crentes que confessam menos. Mas essa é uma característica. Todo crente é um confessante. Ele confessa os seus pecados. Ele declara os seus pecados. Mais uma informação, verso de número 10. Ele diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, é impossível não pecar. Mas preste atenção, irmãos. Existe uma frase que talvez a gente pudesse relembrar. Talvez aqui com a expressão e todo o cuidado. Hoje eu confesso os meus pecados a Deus. É diferente de implorar perdão. Preste atenção. Você implora perdão a quem não quer te dar. Mas Deus já nos deu perdão. Então eu não imploro mais o perdão de Deus. Por quê? Porque Deus já cobrou tudo isso onde? Em Cristo Jesus. O que é que eu faço, irmãos? Eu confesso. E confessar é isso, é declarar os meus erros. Eu oro de manhã e quando eu sou verdadeiramente sincero, eu falo com Deus. Deus, eu errei e eu estou entristecido. Eu não deveria ter feito isso. Por quê? Porque por esses pecados Cristo Jesus já morreu. Ou seja, esses pecados já estão perdoados. Então o que eu preciso fazer? Com um ato de amor, de reconhecimento, um ato de entender o sacrifício, eu vou dizer o quê? Deus, eu entristeço-me, eu estou com vergonha do que fiz, me ajuda, me ajuda. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Cristo Jesus, o dia que Ele morreu, todas as vezes que nós confessamos, e Deus diz assim: sim, meu filho, todos os seus pecados estão perdoados. Agora o que é necessário? Não volte a fazer isso, pois isso não faz mais parte da sua vida. O pecado não tem mais domínio sobre você. O pecado não pode mais te assustar. Você pode vencer esse pecado. Essa é a ordem de Deus. Então nós confessamos os nossos pecados. E toda confissão, ela tem que vir de um acordo com Deus e de uma tristeza ao ponto de não querer fazer mais.
Só que alguém então vai dizer, e eu acredito que você deve estar aí pensando, então eu posso fazer o que eu quiser. Assim, o texto está dizendo o contrário. Por isso, irmãos, ler a Bíblia é importante. Olha o que o verso de número 1 do capítulo 2 diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Para que não pequeis. Então, o que a Bíblia diz? Pode pecar? Não. Só que na nossa cabeça, quando nós lemos a verdade, nós achamos, ele está falando que eu posso pecar. Não! A própria Bíblia está dizendo, não peque. Não cometa esses erros mais, porque Cristo Jesus já morreu na cruz. Mas agora vamos criar aqui uma hipótese. Ele diz assim: se todavia alguém pecar, temos um advogado. O que o advogado faz? Nos defende. Então Cristo Jesus morreu na cruz. E aí ele olha para Deus Pai e diz assim: ô Pai, eu já morri por ele. Ele não pode ser condenado. O julgamento dele já aconteceu. Eu estou aqui em defesa dele. Eu estou aqui em nome dele. Estou representando ele. Aí Deus olha para ele, para o filho, e diz: mas você já pagou, né? Já. Mas você não era pecador? Não. O pecado dele se tornou meu, eu sou justo. Aí ele disse: sim, você pode interceder por ele, mas ele não pode interceder por ele. O que ele tem que fazer? Ele tem que ficar triste. Ele tem que reconhecer o amor que nós demos a ele. Ele tem que mudar de atitude. Ele não pode viver assim. Ele tem que mostrar que ele vive na luz. E talvez, irmãos, a gente vai ter outro tempo para poder conversar mais sobre isso. Fica gravado, depois tem um monte de perguntas e a gente pode achar um outro tempo para a gente conversar. Mas eu gostaria de encerrar informando que, primeiro, todos os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus na cruz. Passado, presente e futuro. Nós hoje não imploramos o perdão de Deus. Porque cremos em Cristo Jesus, estamos na luz e estamos em comunhão. Isso, o verdadeiro crente, irmãos. Mas isso não quer dizer que nós não continuemos a pecar. Nós pecamos. Nós precisamos declarar e dizer: nós somos pecadores, nós precisamos reconhecer isso. Mas essa é a nossa prática. Por quê? Porque nós conseguimos vencer isso. Nós só venceremos para sempre isso quando estivermos no céu. E enquanto isso não acontecer, se o céu não chegar, nós vamos continuar confessando os nossos erros, entristecendo, falando com Deus, falando com o Espírito, falando com Cristo Jesus sobre os nossos erros, as nossas falhas, as nossas dificuldades. Mas lembre-se, não é o momento mais de implorar esse perdão, pois Deus já nos perdoou. O momento agora é celebrar esse perdão e ter consciência disso. Sabe por quê, irmãos? Existem pessoas que cada vez que comete um erro, ela acha que perdeu a salvação. Ela comete um erro, perdi a salvação. Aí amanhã, então ela não sabe, de manhã ela acredita, ela está bem, à tarde. Então isso traz para ela um transtorno tão grande que a Bíblia traz para a gente uma solução. Por isso nós devemos confessar, e a confissão vai aliviar o nosso coração. Deus, ele pode arrumar meios para que a gente se constranja, e ele faz isso, para que a gente retorne à presença dele. E preste bastante atenção. Às vezes, quando nós pecamos, é comum as pessoas dizerem que a gente perdeu a comunhão com Deus. Às vezes o momento não está bom, eles dizem: minha comunhão com Deus. Outra informação: nós não perdemos comunhão com Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o dia em que nós perdemos comunhão com Deus, nós vamos para o inferno. Nós estamos em comunhão com Ele, só que não estamos andando de acordo com a vontade dEle. Por isso, nós temos que guardar o mandamento. O que acontece conosco? Em vez de usar o termo perdemos comunhão, use o termo perdemos a alegria da comunhão.
o prazer da comunhão. É assim, é na relação marido e mulher. Às vezes o marido e a mulher não estão bem. Imagine só, se o dia que o marido e a mulher não estiverem bem, ele sai para todo mundo: não, estou divorciado. Rompemos a comunhão, não, estou divorciado. Aí à tarde eles acertam a conversa e falam: não, casamos de novo. Aí à noite eles brigam de novo: não, acabou nosso casamento, nós não temos mais comunhão com ninguém e tal. Aí amanhã eles acordam bem e dizem: não, agora nós voltamos à comunhão. Ninguém usa esses termos. Todo mundo sabe que o que rompeu foi a alegria da relação, a beleza da relação. É assim que acontece. Meus irmãos, nós cremos numa doutrina maravilhosa, a perseverança de Deus na vida dos santos. Sabe por que nós não perdemos a comunhão? Porque não fomos nós que as estabelecemos. Quem estabeleceu essa comunhão foi Deus, pelo sangue de Cristo Jesus. E quem Deus comprou com seu sangue, por quem Cristo Jesus morreu, jamais perecerá. Deus manifestará a sua aliança, Ele salvará aqueles por quem Cristo Jesus morreu. Nada nos separará do amor de Cristo. Mas irmãos, preste atenção. E aí eu recomendo que você leia do verso 2 até o verso de número 6 aí na sua casa, mostrando justamente o que? Muitas pessoas declaram estar na luz, mas na verdade nunca experimentaram a luz. Declaram estar debaixo do sangue de Jesus, mas nunca se arrependeram verdadeiramente dos seus pecados. Acha que Jesus é o seu advogado, mas na verdade Jesus é aquele que é da sentença, pois aqueles que acreditaram em Cristo Jesus, quando veio como advogado, esses serão salvos. Mas aqueles que rejeitarem a Cristo Jesus já estão condenados. Por que esse texto, irmãos? É para dizer da tranquilidade que o amor de Deus traz ao nosso coração, a certeza de que Ele nos ama, mas que Deus quer de nós uma vida de santidade. Ele entristece-se quando nós rompemos as nossas relações, quando entristecemos a nossa relação, quando desobedecemos a sua voz. E como é que a gente ouve a voz de Deus? O texto aqui diz: aquele que não obedece aos seus mandamentos, aquele que não guarda a sua lei. E o Senhor Jesus falou sobre isso: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós nos lembremos desse grande amor, irrompível amor, inseparável, indestrutível amor que Deus tem para com seu povo. Todos os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. E nós agora devemos reconhecer que somos filhos dele para a santidade. E se porventura não era para acontecer, pecarmos, Jesus é o nosso advogado. É Ele quem nos ajudará. Convido os irmãos aqui a colocarem-se de pé e nós vamos orar. Deus bendito, muito obrigado por esse amor. Renova o nosso entendimento, ó Pai, sobre o que a palavra do Senhor nos diz, e que quando pecarmos, que profunda tristeza, ó Deus, nos tome, para que possamos imediatamente confessar esses pecados e abandonar as práticas e glorificar o nome do Senhor. Abençoe, Pai, cada irmão que esteve aqui conosco acompanhando, e que o Senhor cuide de cada um de nós, que o Senhor, ó Deus, oriente-nos, pois queremos estar na luz, entender a verdade do Senhor, reconhecer o sacrifício de Cristo Jesus, não negar que somos pecadores, mas que fomos absolvidos e que agora podemos viver uma vida de santidade. E se porventura pecarmos, Cristo Jesus é aquele que intercede por nós. Em nome dele nós oramos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Irmãos, faça a sua inscrição para as reuniões de domingo. 9 horas, escola dominical para adultos, 10 para jovens e adolescentes,
E à noite, às 19 horas, um culto geral com um público de 30 pessoas. Em cada reunião nós podemos ter até 30 pessoas. Faça lá a sua inscrição e que Deus abençoe a sua vida e uma boa noite. Um abraço.